Olá, queridos e queridas, pessoas de luz. Estamos aqui para mais uma ativação de luz, ainda refletindo com o nosso Mestre Jesus e o Evangelho de João. Eu sou a Tassiana e esse é o canal Eleve-se, e ele tem o objetivo de manter a sua energia elevada, a sua vibração elevada, para que possamos ser mais felizes, alegres e prósperos. Criar essa comunidade, essa egrégora de amor. Então, se você está aqui, você já me conhece. Se ainda não, vem comigo nesse projeto de amor e de luz para a nossa vida. Então, toda quarta, aqui nesse canal, a gente faz o nosso momento de ativação de luz. Tá? Então, nós fazemos alguns ciclos e nesse momento nós estamos aqui refletindo com o Mestre Jesus sobre o amor, sobre os seus ensinamentos. E eu escolhi o Evangelho de João, porque, na verdade, esse é um projeto, um programa que tem muito da minha intuição, de chamados internos, e onde faz parte também esse processo de crescimento, um processo de aceitação, um processo de exposição do que eu acredito, das minhas ideias. Isso não é muito fácil, porém é preciso ser feito. Então é sobre isso, tá bom? Então nós vamos falar um pouco hoje, antes da nossa prática, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho de João, o capítulo 5, o momento da cura do paralítico, né, daquele homem paralítico que estava na piscina de Betesda. E ele nos fala sobre aceitar, entregar, confiar e agir congruente com a nossa própria divindade, com o nosso eu superior. É um pouco sobre isso, né? Então, no momento passado, né, no vídeo passado, a gente falou sobre o encontro da Samaritana. Então, um pouco aparece a pedagogia de Jesus, das relações, como ele se chega, né, até nós, se chega até as pessoas. E aí, ele com o homem, ele faz um pouco parecido com a samaritana, no sentido do início, né, de iniciar a conversa. Ele faz uma pergunta. Então já é um primeiro aprendizado para a gente, que quando a gente quer se relacionar, encontrar pessoas novas, nós podemos iniciar perguntando que a pessoa se sente acolhida, se sente querida, e assim é como Jesus ele decidiu. Então, ele entra na história da pessoa, no caso daquele homem agora, e ele também, como é que se diz, ele aproveita do momento da cultura social, religiosa, em que eles estão inseridos. Então, aquele homem ele estava ali 38 anos, né, segundo a Bíblia, segundo o Evangelho, em busca da cura, buscando a sua cura. Ele é paralítico, ele pegou alguma doença na infância, então tem 38 anos. E ele, nessa busca, né, aí existe a questão lá, cultural, local, que é um detalhe também, né? Porque essa cultura de que a piscina de Betesda, ela recebia um anjo, o anjo descia, e quando ele descia, as águas se movimentavam. E naquele momento, com a energia desse anjo de cura, quem entrar primeiro recebia toda essa potência e se curava de qualquer doença.
Então ele ficava ali, esperando. E nesses 38 anos, uma primeira coisa que ele nos ensina é sobre a persistência, sobre a não desistência. Muitos falam que o fracasso é desistir, que na verdade não existe fracasso, que uma hora você chega no seu objetivo, contanto que você não desista dele, né? Então, a pergunta é: você já decidiu, desistiu de algum sonho? Já realizou alguns? Me conta aí nos comentários, né? Então, quando Jesus chega e faz aquela primeira pergunta, né? Jesus chega ao encontro, na verdade, e pergunta o que ele quer. E pergunta também assim: você quer ficar curado? E nesse momento, é um momento interessante, porque o homem, no início, ele se justifica. Ele fala que não tem ninguém que leve ele até a piscina, quando as águas se movem, então ele nunca consegue chegar a tempo. Então a gente também de vez em quando dá nossas desculpas, né? Nossa desculpa para a gente ficar apegados ou envolvidos nas nossas dores, nas nossas mágoas, reclamando, com emoções densas, de raiva, de ódio. Então, isso tudo é o que nos prende. O que prendia aquele homem paralítico era não poder andar, né? O que prendia ele a não se curar é que a desculpa dele, né? Que toda desculpa ela é real também, né? É importante saber. A desculpa você vai pegar a realidade e vai dar uma desculpa. Então ele, né, naquele momento, porém ele não desistia, ele estava ali firme, né, no seu propósito. Então Jesus, ele faz aquele chamado, faz um chamado, dá um comando, dá uma ordem, né? Uma ordem de amor. E ele, e ele fala, Jesus, para ele: levante-se, pegue sua cama e ande. E no mesmo instante, segundo a Bíblia, ele ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Então, muitas vezes, nós, essa onda de amor dos mestres de Jesus e de qualquer um mestre de amor e do próprio Deus, né, do eu superior em nós, muitas vezes passa essa onda de amor, muitas vezes chega até nós de alguma forma, de algum jeito, mas a gente pode não fazer como aquele homem, que no caso aquele homem, ele abriu, né, quando Jesus fala, ele não tem dúvida daquele, ele aproveita aquele instante de amor que invadiu o corpo dele, o coração, e ele aceita. E naquele instante ele é curado. E nós precisamos pensar sobre isso, né? Sobre quando nos invade uma onda de amor, uma intuição, um desejo de que se fizer isso, nós vamos chegar naquele sonho. Então, a pergunta também para a gente fica se nós conseguimos receber todo esse amor que Jesus nos oferece, nos dá todos os dias de graça, né? Ou se nós ficamos ali de novo preso nas reclamações e nas críticas, né? Na autocrítica. Então, na verdade, todo dia, hoje, essa onda de amor chega até nós quando nós acordamos. Então, como você acorda? Como você recebe o milagre da vida de todo dia? É uma pergunta para você pensar e sentir, né? E aí a gente vai recebendo esse amor ou não, né? E aí tem uma outra questão ainda que eu queria trazer. É que depois que ele é curado, o homem, ele pega a cama e anda. Porém, essa cura acontece no sábado. Isso quer dizer que ele está afrontando as autoridades.
e ele é chamado a atenção, né, sobre isso, mas ele resolveu seguir o comando do mestre que curou ele, né, do mestre do amor, e ia com a cama dele no dia de sábado. Então, muitas vezes que nós conseguimos um propósito, um sonho realizar, isso quer dizer que nós estamos no próximo passo, no próximo nível, que já vem outros desafios. Então, você se encontra onde? Você se encontra ainda no primeiro sonho, desistiu dele, esqueceu dele, ou você já realizou alguns e está nesse momento buscando outro, querendo perceber qual é o próximo passo. Então, esse grupo aqui também tem essa finalidade de te ajudar a gente pensar em que nível, em que momento nós estamos da nossa vida. Porque para isso a gente precisa também saber quem nós somos, quais são as nossas crenças, quais são as nossas crenças limitantes, quais são as nossas crenças positivas que também nós temos, que nós temos conosco, ou podemos ter herdado também crenças positivas, mas as crenças negativas elas são bem maiores e às vezes elas nos trava, nos deixa ali sentado esperando as águas da piscina. Então, eu te convido, né, a estar presente nesse grupo, estar aqui nos nossos encontros toda quarta-feira, que nós estamos aqui para esse momento de ativação de luz. E é por aí que a gente começa, é olhando para esse interior, olhando pro nosso interno, olhando para a nossa luz interior, ativando ela, nossa luz interior, para que a gente possa, assim, perceber o mundo externo de forma em que nós que criamos ele, nós recriamos ele, nós interagimos com ele e quando a gente se volta para dentro, a gente percebe que nós temos consciência, e uma consciência que, que cria tudo, é centelha divina que cria tudo que existe, todas as nossas experiências. E sabendo quem nós somos, nós podemos também influenciar esse coletivo, que muitas vezes esse coletivo que nos impõe regras, como no caso ali da religião, onde Jesus e esse homem estava inserido, que não podia curar no dia de sábado, também nós somos impostos é, regras, leis que limitam, né? E aí a gente saber esse equilíbrio, saber exatamente que nova regra nós queremos criar, é preciso se conhecer, é preciso formar grupos, formar comunidades, e aí esse é um chamado. Eu estou aqui também para te convidar, para fazer parte desse grupo, dessa egrégora, junto com muita gente que já está aqui e já utiliza essas nossas ativações de luz. Então, a proposta é que a gente pare um pouquinho, né? A mente, pare não podemos parar ela. Ela trabalha, isso é uma lei do universo também. A gente sempre estar em movimento. Porém, esse movimento ele pode ser conduzido fluindo com a vida e de forma que a gente possa confiar, se entregar e aceitar o amor. Então, nós, nós vamos começar aqui, né, nossa prática, aqui, né, nessas práticas, que nós acalmamos a nossa mente, diminuímos o movimento para que a gente possa aumentar o movimento interno, aumentar a nossa percepção, o nosso coração, que a gente tem várias dimensões da gente nesse exato momento
para estar aqui como humano, tudo está acontecendo, mas a gente acredita que é só uma coisa, mas nós não somos. Então, são conversas mais profundas que, se você quiser, a gente tiver com vontade de aprofundar toda essa conversa, toda essa história, a gente continua. Tem cenas dos próximos conteúdos, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa oração de 4 etapas e a gente pode ir acalmando a mente através da respiração. Então, a primeira coisa é a gente aprender a respirar. Tem outros vídeos que falam aqui de respiração. A respiração consciente, a gente inspira pelo nariz, enche a barriga de ar. A gente deve trazer o ar para a barriga. Às vezes não é fácil quando a gente não treina. Então, inspira, vamos lá. Enche a barriga de ar, prende um pouquinho e solta. Inspira. Ó, o peito quase não mexe, então o ar não vem para cá, o ar vem para a barriga aqui, ó. Barriga, ó. Inspira, enche o ar e solta. A barriga seca quando a gente expira. Então, vamos fazer umas 5 respirações e começar a nossa ativação de luz através da oração de 4 etapas, conexão de 4 etapas. E hoje eu vou nos conduzir, né, que eu também estou, com esse livro, a oração mais poderosa de todos os tempos, que é do Bruno Gimenez, uma pessoa muito, muito interessante, que ajuda muita gente a se conectar. Então, respira profundo e solta. Fecha os olhos. Sempre que precisar, respira profundo, lento. Você pode pensar mentalmente, contar essa respiração. Se você conta até 4 mentalmente inspirando, você pode contar até 4 expirando. E assim a gente vai criando um equilíbrio interior. Então vamos lá, inspira, vamos inspirar umas 3 a 4 vezes. E solta. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Eleve seus pensamentos a Deus. Relaxe, respire. Confie nesse processo. Deixe a sua respiração suave e profunda. Você pode sentir que as suas escápulas vão se abrindo quando você inspira e se soltando quando expira. E vá cada vez fazendo essa respiração consciente, profunda, longa, algumas vezes. Mantenha os olhos fechados, não queira nada, não pense em nada. Apenas se entregue a este estado de paz e tranquilidade que começa nesse instante a surgir dentro de você. E nesse exato momento, comece a agradecer tudo o que você tem na vida. Agradeço aqui e agora por poder respirar. Nesse mesmo momento, tem muitas pessoas com dores, desafios. Mesmo assim, existe a necessidade de agradecer.
Então pode ser que você se lembre da alegria de um animal de estimação próximo, um cachorro ou um gato. Vai respirando. Você pode lembrar das pessoas que você encontra, das pessoas que trabalham com você, agradecendo, trazendo essa energia de gratidão. Cada vez que você lembra dessas coisas que eu vou falando aqui, você pode lembrar de todas as coisas boas que você viveu hoje ou ontem, da sua roupa, do seu banho, do seu alimento. Você pode lembrar quantas bênçãos você recebeu. Agradeça por quem você é, pelos seus amigos e familiares, a casa que você vive, as coisas, todas as coisas materiais que você tem. Agradeça pelos seus pais, estejam eles onde estiverem. Agradeça pelo seu país, seu estado que você mora, a cidade. Agradeça o mundo que você vive. Agradeça as coisas da natureza, o céu, a lua, o sol, a chuva, a água. E vai sentindo que no seu coração uma chama de luz se acende à medida que você vai agradecendo. Quanto mais você lembra das coisas e situações, dos acontecimentos, mais essa chama se ilumina no seu coração, expandindo toda a sua força de gratidão. E você sente essa força dentro de você. Vamos agora então desejar, acreditar, intencione que a força dessa gratidão por todas as bênçãos da sua vida seja direcionada a todas as pessoas, no plano físico e também no plano espiritual, em qualquer nível ou dimensão da nossa existência. Que essa luz seja direcionada a todas as pessoas que estão conectadas nessa mesma sintonia. Então, imaginemos, acredite, perceba as pessoas de todos os níveis. E todas essas energias e todas as pessoas neste momento que faz parte de um grande grupo. Um grande grupo de seres que estão engajados, que estão intencionados em concentrar essa energia para que ela fique maior, mais forte. Você pode sentir. Então vamos intencionar que a luz dessa grande rede, que nós também fazemos parte, seja direcionada aos 4 cantos do mundo, a todos os lugares, em todos os ambientes, que uma energia mais qualificada e mais amorosa é necessária. Que essa luz seja oferecida a todos os governantes, líderes políticos, líderes sociais e religiosos de todas as áreas da vida. E essa luz que ela seja oferecida às pessoas que lideram, que decidem, que ela seja oferecida às áreas de guerras e conflitos, de refugiados, que ela leve conforto a todas essas pessoas. Que essa luz encontre todas as penitenciárias, casa de detenção, presídios, masculinos e femininos, centros educacionais, que essa luz seja oferecida a todos os hospitais psiquiátricos, hospitais de câncer,
Que todas essas pessoas que estão ali sejam envolvidas por uma luz de consciência e discernimento. E que essa luz seja oferecida às ONGs, todas as instituições e organizações que ajudam outras pessoas. Que essa luz seja oferecida a todas as pessoas que vivem na marginalidade, mas querem sair disso. Que essa luz seja respeitosamente oferecida às pessoas com problemas de vícios, doenças, drogas e querem sair disso. Que essa luz respeitosamente nós oferecemos a todas as criaturas que desencarnaram no dia de hoje. Que precisam de um discernimento de luz para seguir adiante. Que essa luz seja oferecida a todos os lugares que aconteceram acidentes naturais ou causados pelo ser humano. Muitas pessoas, muitos abalos que aconteceram. Que essa luz leve amor, equilíbrio e bem-aventurança. E que essa energia seja oferecida também aos nossos antepassados, aos nossos parentes que já se foram, ao nosso grupo espiritual, a todos os parentes.